Boa noite, amada igreja. Boa noite. É sempre uma honra e um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É bem importante o que a velhinha acabou de falar, né? De termos gente nova nos visitando e principalmente de termos jovens. Como é bom a gente ver jovens na igreja. Que é o futuro da igreja, né? Se Jesus não voltar, eu sempre falo nas minhas ministrações, se Jesus não voltar nessa geração, vocês são responsáveis. E a gente está aqui firme para poder passar para vocês o que Deus tem colocado no nosso coração. Então não perca a oportunidade, jovens, de estar congregando, de estar acompanhando seus pais. E se tem algum aqui que o pai não está nos caminhos do Senhor, não desista. Vai atrás dele e traga ele. Eu, alguns anos atrás, aí, eu tinha 18 para 19 anos. Dá para imaginar, né? Que tem. Eu liderava um grupo de jovens, com mais de 50 jovens. E aí eu tive a oportunidade de ministrar pela primeira vez. Isso em 87. E hoje, quase 40 anos depois, eu tenho a oportunidade de novo de estar aqui ministrando. Era uma igreja muito maior. Só jovens, eu liderava mais de 50 jovens. Eu vou me emocionar porque é importante isso. Porque o dia que eu saí do grupo, aquele grupo acabou. Porque as pessoas viam em mim e não viam em Deus. O importante para eles era o que era falado, era que era as brincadeiras, os aniversários que eles comemoravam. E não a presença. Porque tinha tudo, mas faltava a presença. Então, jovens, não percam a oportunidade. Vocês precisam realmente divertir, de brincar, mas nunca esqueça que Deus está em primeiro lugar. Queiram o Espírito Santo dentro de vocês, porque só com Ele. Vocês mais do que ninguém sabem, né? Como está o mundo lá fora. Porque vocês estão em contato o tempo todo. Todo mundo aqui está, mas os jovens estão mais. É questão de escola. É ideologias para todo lado. Que Ele escolheu melhor. Amém? E para você que está vindo pela primeira vez, né? Como a Verdinha já falou também, sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor. Nós estamos aqui por isso. Nós só estamos aqui porque Ele está aqui. Se não fosse por Ele, não teria sentido nenhum estar reunido aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho. Eu até falei na última ministração que eu fiz, né, que a gente encontrou um amigo e que aconteceu uma tragédia muito grande na vida dele, na família dele. E ele achou aquilo, né, com todo o sofrimento que eles passaram, não que aquilo era normal, mas o que ele falou pra gente foi assim: que não vai acontecer nada se Deus não permitir. Sabe, gente, Deus vai permitir algo de mal na vida do filho dele? Simplesmente porque Deus quer que aconteça? Porque tem que ser assim, dessa forma, dessa maneira? Eu creio que não. A palavra fala de predestinação. E nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre predestinação. E vamos falar um pouco também do que é livre-arbítrio. Existe a predeterminação, mas a escolha sempre vai ser nossa. Sempre nós vamos escolher.
E aí a gente até, no dia a gente citou um exemplo, né? A gente estava na praia e tinha lá, no lugar que a gente estava, tinha muitas pedras. Né? E aí eu tive a oportunidade de falar para ele naquele dia. Deus não quer que aconteça, mas se eu sair daqui correndo e for lá e pular e bater a cabeça numa pedra daquela lá, sabendo que a pedra está ali, vai acontecer uma tragédia. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de escolher o que nós queremos. E o livre-arbítrio ele existe desde quando Deus criou o homem. Inclusive antes da mulher ainda. Porque quando Deus criou Adão, ele já estava tudo pronto. Já estava lá. A árvore do bem e do mal. Ela já existia. Aí Deus falou para Adão: você pode tudo. Aqui é permitido. Menos essa aqui. E essa árvore ela estava no centro do jardim. Então sempre o centro vai ser as nossas escolhas. Do bem e do mal. Amém? Amém. Então eu anotei aqui uma frase que ela é bem interessante, né? Quanto mais espiritual nós estamos, mais humanos nós precisamos ser. Que precisa ser assim. Se você está achando que você é muito espiritual, mas se o seu lado pessoal, você como pessoa, você não está melhorando, cuidado. Talvez você não está sendo espiritual nada, ou muito pouco. Porque a sua espiritualidade precisa refletir no dia a dia. Às vezes a gente precisa tomar decisões que são difíceis, mas precisam ser tomadas. Todo mundo aqui passa. Todo dia a gente está tomando alguma decisão, está fazendo alguma coisa que vai agradar ou desagradar alguém. Mas nós nunca podemos fazer nada que vai desagradar a Deus. Porque quando Ananias e Safira, o propósito ele é espiritual, mas o processo ele é pessoal. O processo sempre vai ser humano. Então você chegar a atingir o propósito, quantas vezes foi falado, né? Principalmente durante o ano passado. Para você atingir o propósito, você precisa passar por um processo. E o processo às vezes você vai ser espremido, esmagado, como Jesus fez. Aliás, está chegando a semana da Semana Santa, né? Que é importante, né? Ser lembrado também. A gente lembra todo mês, né? No último domingo do mês a gente lembra, né? Aqui, o sacrifício. O sacrifício de Deus em ter enviado o Filho dele. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso também, porque tudo começa com a salvação. Primeiro a salvação, depois o reino de Deus. Porque para você viver no reino, você precisa ser salvo primeiro. Essa semana, segunda-feira, eu estava indo para a roça e eu me atrasei um pouco e no caminho, né? Eu fui pensando em algumas coisas e quem acompanhou as últimas ministrações, principalmente no domingo aqui, o pastor Ariel falou de uma mosca, né? Da mosca no perfume. Que uma pequena mosca, ela contamina toda a qualidade de um perfume. E nós somos esse perfume, não podemos nos contaminar ou nos deixar contaminar.
Aí, no domingo passado, o David falou do vagalume, que ele estava num lugar muito escuro e que do nada apareceu um pequeno vagalume. Mas aquela pequena luz foi suficiente para clarear parte daquele ambiente. E nós também, a palavra fala que nós somos luz. Às vezes uma pequena luz, às vezes pequena. Mas é desse jeito. É mesmo pequeno, mesmo falho. Mas precisamos contribuir. E aí eu falei, eu preciso arrumar um bichinho desse aí, porque tem um manto aí. Quem vai vir no me ministrar domingo que vem, que se vir para achar um outro bichinho aí. É mosca na casa do E, inclusive na quinta-feira também o apóstolo Ailton ministrou e falou das pragas lá do Egito. Então teve gafanhoto, teve tudo quanto é bicho aí. E para minha surpresa, quando eu chego lá na roça, eu tenho 5 funcionários lá e eles estavam tomando café. E a primeira coisa que eles me falaram foi: seu Sérgio, a gente tirou aquele mel que estava aqui. Aí eu falei, ó. E a abelha, gente, ela é extremamente importante. Várias vezes a abelha é falada na palavra. Que a abelha, ela produz o mel. E o mel não é só para aquela abelha. O mel é para alimentar toda aquela colmeia. É para isso que a abelha produz o mel, para alimentar. E é para isso que nós vivemos. Para viver em comunhão, para viver colmeia. Só que a abelha, ela produz o mel, que representa a doçura de Cristo. Mas a abelha tem um ferrão também. Então, se for mexer com a abelha, vai com cuidado. E esse ferrão, ela representa o quê? A perseverança. A gente precisa. A abelha está todo dia lá. Eu não sabia, mas a abelha, para ela não deixar a cera derreter, o que não deixa a cera derreter, elas ficam batendo as asas para refrigerar a colmeia delas, para não deixar aquela cera derreter. Então você vê como as coisas de Deus, eles vêm, se encaixam, né? Então quem vir domingo que vem aí, que arrume um. Que se vire. Você já Então, gente, quanto mais espiritual nós estamos, mais humanos nós precisamos ser. Isso aí tem que os irmãos saírem isso daqui hoje com esse pensamento. Porque é no dia a dia que as coisas acontecem. A gente pode compartilhar com o Gianni e Ismar essa semana. A gente falou muito sobre isso. Tem hora que você precisa realmente estar no secreto. Tem hora que você precisa de oração. Tem dia que você precisa. Mas tem dia que você precisa de um abraço. Você precisa de alguém te ligar. E aí? Às vezes a gente quer nos enchermos muito, né? E sair estufado assim. Aí chega ali na primeira hora. Um dia eu vi uma pessoa fazer uma coisa assim, simples, mas ela estava varrendo a frente da casa dela. Aí quando ela foi varrer, a vizinha do lado tinha varrido e tinha deixado um montinho. E estava um pouquinho de frente à casa dela. E eu vi essa pessoa. Pegou a vassoura que ela estava, juntou o lixo da casa dela e aquele restinho ela pegou e jogou para lá de novo. Então assim, são essas pequenas coisas. Eu sempre falo que as grandes coisas, o pequeno furo é que afunda uma embarcação. Que a gente acha que não é nada, que é uma pequena coisa. O grande
Né? Você fala assim, isso aqui eu preciso realmente acabar logo, porque isso vai me matar, isso vai me afogar. Vai afundar o barco, eu vou lá e tapa, mas os pequenos não. E vai chegar num ponto que são tantos pequenos furos que ele se torna maior do que aquele grande furo, aquele grande vazamento. Vamos para a palavra agora, né? João 3. Cláudio gosta, né, Cláudio? João 3. Eu acho fantástico a Bíblia toda é fantástica, né? Mas esse João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, ele é muito completo. Porque ele fala de salvação, ele fala de reino, ele fala do Espírito Santo, e fala de um cara improvável também, que é o Nicodemos. E na verdade começa no 2, né? Que é onde Jesus faz o primeiro milagre, né? Naquele casamento em Caná da Galileia. E eu creio que o Nicodemos estava lá, né? Porque aí ele começa falando no 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se você tiver com a King James, ele fala que Nicodemos era do Supremo Tribunal dos Judeus. O cara era do STJ. O cara era do Supremo. Tinha um pouquinho de poder, né? Se Deus não estivesse gravando, eu ia falar alguma coisa mais, mas deixa eu falar. Você que tem advogado, tem Jesus, melhor. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que lindo isso aí. Ninguém pode fazer sinais, ninguém pode fazer prodígios, ninguém pode fazer milagre se não tivermos o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo nós não podemos não. Vamos só como o pastor Gessiel falou na última citação dele, né? Só ouvintes. E precisamos ouvir, precisamos praticar. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos de novo: como pode um homem nascer sendo velho? Eu falei que com 18 anos eu estava no púlpito ministrando pela primeira vez. Quando me botaram para ministrar, se hoje eu ainda me emociono e é com temor e com tremor, você imagina naquela época, com 18 anos, uma igreja muito maior, com muito mais gente, a igreja lotada. Que era a primeira vez que um jovem ia ministrar para aquela igreja. No 5, Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vem falando, primeiro ele fala de salvação, agora já está falando de reino. Você precisa ser batizado e você precisa receber o Espírito Santo de Deus. O melhor exemplo foi Jesus, né? Quando João Batista não queria batizá-lo, ele falou: quem sou eu para te batizar, Jesus?
Falou, não é preciso, é necessário que se cumpra aquilo que eu vim fazer aqui. E Jesus foi batizado. Imediatamente Jesus recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado. Não foi o diabo que levou, Jesus foi para ser tentado. Depois de 40 dias, sem comer, sem beber, fraco. Aí chega lá o diabo e fala para ele: fala para essa pedra aqui se transformar em pão. Aí Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. É da palavra, é ela que nos alimenta. Nós precisamos nos alimentar da palavra para sermos pessoas melhores. Glória a Deus. E aí o texto vocês conhecem bem, né? Todos conhecem bem, e todos precisam conhecer bem esse texto, como esse de João 3. É um texto que todo cristão precisa estar com ele na ponta da língua. Quando Jesus foi tentado lá, foram 3 vezes. Então assim, foi para provar para mim e para vocês que nós podemos resistir todas as investidas do inimigo. Aleluia. Independente se tivermos fortalecidos ou se tivermos fracos. Vocês imaginam, gente, 40 dias. O Subirá falou que faz direto, né? Mas se eu for fazer, no segundo dia eu já estou dando beliscões no leite, como diz Carlinhos, né? Mas a gente pode. Se a gente quiser, a gente pode. Porque ele falou que ele não daria nada mais pesado do que a gente não pudesse carregar. Então se ele falou, ele é fiel para cumprir. Vamos continuar aqui. Esse público está pequeno aqui para botar tanta coisa. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? A minha amiga versão está assim: acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Eu vou adiantar um pouquinho aqui porque eu quero chegar num versículo que está mais na frente. E do modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aqui no 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando está na Bíblia a palavra pereça ou perecer, é exatamente morte.
Perecer na palavra é morte espiritual. Amados, quando ele fala aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A salvação, ela é de graça. Deus nos deu o próprio filho. Eu até vi uma frase interessante, uma frasezinha interessante que eu até anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei bem interessante essa frase. Eu achava um exagero Jesus morrer no lugar de Barrabás, até descobrir que Barrabás sou eu, ou era eu. Então não foi por causa do Sinédrio, não foi por causa de Herodes, não foi por causa de Pilatos, não foi por causa de Barrabás, não foi por causa dos judeus, foi por minha causa e por sua causa que Deus deu o seu único filho. Glória a Deus. Para morrer em nosso lugar, para me substituir naquela cruz que deveria ser minha. Então, gente, a salvação não é pouca coisa. Ter a vida eterna é muita coisa. Nós somos muito importantes, porque todos que estão aqui, ninguém veio aqui por acaso. Todos estão aqui por causa de um propósito maior. E todos aqui, todos nós, estamos aqui porque nós aceitamos esse presente que foi dado por Deus. Aleluia. Não há nada mais importante do que a salvação do ser humano. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ter galardão, se você quer ter outras coisas, mais coisas, e viver o melhor de Deus aqui, aí sim, a gente precisa ser melhor a cada dia. A gente precisa aprender a sermos gratos, como Paulo falou, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com muito dinheiro na conta, devendo. A gente precisa, uma outra coisa que é muito importante, aprendermos também e muito sobre o arrependimento, porque errar todo mundo vai, todo dia a gente vai fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus, mas nós precisamos ser melhores todo dia. Eu lembro que já tem um tempinho eu vi a Jeane ministrando e ela falou sobre isso, naquela da preocupação dela, né? Do pecado, né? Como é que eu não vou pecar de novo? Como é que essa palavra fala que, mas aquele pecado que você fez, esse você não pode estar pecando todo dia, fazendo a mesma coisa. Porque se você permanecer no pecado, aí é morte espiritual. É negligenciar aquilo que Deus tem falado com a gente todos os dias. Então, gente, vamos dar mais importância. Estou falando por mim, por que Deus fez por nós. Jesus veio para morrer em nosso lugar, viver um período, né, aqui na terra, como ser humano mesmo, nascido de mulher, sentiu dores, tudo que eu e você passamos.
até ele começar esse ministério dele, né? Depois dos 30 anos, quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Se fosse qualquer um de nós aqui, imagina aí que você recebe uma missão, sei lá, a pastora lá, recebe uma missão, vamos fazer um negócio novo aqui, eu preciso de 12 pessoas. Normalmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher 12 pessoas que já tem uma certa habilidade, tem um certo nome, uma certa... Se fosse Jesus, eu ia chegar quando Deus falou com ele, eu ia falar assim, não, eu vou, mas eu quero, só me dá lá Noé, Abraão, Isaac, José, Saul não, Samuel, Judas. um bocado de gente já pronto, né? Não, Jesus falou assim, não, eu vou escolher Sérgio, eu vou escolher Gesiel, eu vou escolher o Cláudio, eu vou escolher o Irismar, pessoas comuns. Então Jesus, ele vê na gente por mais simples, mais fraco, mais frágil que somos, mas ele enxerga na gente esse potencial. Às vezes nós negligenciamos isso aí. Falando um pouquinho agora de predestinação e de livre-arbítrio, vão em Romanos 8. Vinte 8:28. Deixa eu te apontar. Amém? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam. É todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a predestinação que Deus tem para nós. No 30 eu já li, aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou não. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses igualmente justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. No 31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas?
É assim que nós somos predestinados. O que quer dizer a palavra predestinar? É ser destinado antes, pré. Nós já fomos destinados à salvação. Antes até mesmo que a gente pensasse em existir. Todo ser humano, ele é predestinado à salvação. Toda criancinha, todo aquele que nasce, já está predestinado a ir para o céu. Amém? Amém. Isso é predestinação. Não a gente aceitar que Deus já predestinou aquilo que qualquer coisa. Igual ele falou pra gente lá que nenhuma folha cai do céu se Deus não quiser. Então, é assim mesmo. A gente não pode ficar triste, a gente não pode negócio, porque foi Deus que quis assim. Não tem ninguém, nem uma Gabriela aqui pra... Foi Deus quis assim, né? Eu vou ser sempre assim e... Não, o que Deus destinou para os filhos dele é a salvação. Aleluia. É vivermos eternamente com Ele. Ele fala aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós gratuitamente. Por isso que a gente fala, a salvação, ela é e vai ser sempre de graça. Mas o discipulado, aí sim, tem um preço. Como ele falou lá. Largue tudo e venha atrás de mim. Então tem que largar tudo. Não é largar metade, né? Igual Ananias e Safira fizeram. Porque se você pecar contra o Espírito Santo, esse pecado não tem salvação. Aí é morte realmente. E a gente precisa entender também o que é pecar contra o Espírito Santo. Mas aí já é uma outra ministração. Porque ninguém pediu para Ananias e para Safira para eles venderem a propriedade deles, reter. Eles não estavam vendendo nada. Mas você, com a obra do Espírito Santo, você sabe que realmente é do Espírito Santo. E se você negligenciar, esse pecado é muito perigoso. A palavra fala que esse pecado não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão, é pecar contra o Espírito Santo. No 33 ele fala: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? E como a gente é mestre nisso, né? E está acusando os nossos irmãos. E aí Deus fala: quem poderá? Se sou eu que os justifico. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem pode? Quem de nós aqui tem autoridade para criticar alguém, para dizer que alguém não está fazendo? Só Deus que tem esse poder de julgar. E é o que nós mais fazemos hoje, é isso. De achar, né, que ninguém está fazendo nada.
Porque a gente acha que só quando tá vendo, né? Ah, fulano tá... Mas ninguém conhece os bastidores. Só a gente mesmo. E quem tá do nosso lado, junto com a gente. Mas infelizmente a gente prefere criticar, a gente prefere ficar guardando coisinhas pequenas para chegar num determinado momento e soltar aquilo ali, em vez de você chamar o seu irmão. Que é isso que a palavra fala que precisa ser feito. É chamar o seu irmão, tapar aquele pequeno buraquinho que ele está indo para a perdição. E a gente às vezes está vendo e não faz nada. E muitas vezes até ajudamos a empurrar o irmão. Então está na hora. Aliás, já passou da hora. Estou falando de nós aqui não, porque aqui não acontece não, porque em Nápoles não... Talvez lá em Porto Seguro tenha. Mas a gente precisa realmente estar atento a essas pequenas coisas, essas pequenas raposinhas, né, que a palavra fala. Então, queridos, tinha muito mais coisas, né? E a gente, assim, a gente fica achando que é pouco para a salvação. Porque nós somos muito cobrados, né? Ah, que a gente precisa fazer mais, a gente precisa fazer mais, a gente precisa fazer mais. E às vezes nem a salvação direito nós não temos ainda. Porque tem muita gente, olha como eu falo para vocês, tem muita gente achando que a salvação, ela é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. E deixa eu falar uma coisa para vocês. 1/3 dos anjos caíram. Então não fomos achar que a salvação... Ah, eu aceitei Jesus, eu confessei, e daqui para frente eu posso fazer qualquer coisa. 1/3 dos anjos caíram e perderam a salvação. Paulo, na carta, não sei se é Colossenses ou Tessalonicenses, é uma carta desse aí que ele fala, né, que morrer é lucro, né? Viver é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas assim, aí normalmente os pregadores param aí, né? Mas ele vai falando. É muito mais necessário que o continue. Então por isso que a gente sempre fala que só a salvação ela não basta. Porque nós somos salvos e fomos salvos para salvar outras pessoas. Esse é o propósito. Mas o processo é refletir a imagem de Deus. E isso aí é pessoal, isso aí é humano. Tinha mais algumas coisas aqui para falar, mas se eu for falar agora é falar mais do mesmo. É muito em cima do que nós já falamos, e então eu creio que por hoje está bom. Glória a Deus. Então assim, Aleluia. essa questão, né, de a gente fazer um pouquinho mais, de andar um pouquinho, uma milha a mais. Todo dia, toda administração, a gente tem ouvido isso. E a gente não quer andar essa milha a mais. Não sei se todos sabem, né? Mas essa questão de tudo que está na Bíblia, todas as parábolas,
Eram coisas que aconteciam. Não é nada que tem na palavra, nada é aleatório. Então as pessoas lá, eles eram obrigadas a carregar as malas dos soldados romanos por uma milha. Por isso que Jesus fala disso na Bíblia. E eles reclamavam que estava errado, que isso não podia. O que Jesus fala? Ande uma milha a mais. Não faça só aquilo que você foi contratado. Não faça só aquilo que você, aqui sua mãe ou que seu pai pede. Você quer ser um melhor profissional? Você precisa ser o melhor aluno. Não dá para contar com a sorte sempre. Ou não dá para contar com a sorte nunca, né? Porque tem aquela palavra, né? Nunca foi sorte, né? Mas nós temos pessoas aí, dentro da igreja, apostando para antecipar não, eu quero isso, eu vou jogar lá na Mega Sena, eu vou jogar no Tigrinho, eu vou jogar no Charminho, eu vou jogar onde quer que seja lá. Querendo antecipar o processo, passando por cima do propósito. Você quer ter algo melhor na sua vida? Ore mais, jejue mais, seja uma pessoa melhor, trate seu vizinho melhor, trate seu irmão da igreja melhor. Amém, igreja? É o que eu tinha para hoje.